Eu já preguei doente, cansado, triste. Eu já preguei com conta de luz cortada, despejado. Eu já preguei sendo perseguido, humilhado. Mas eu nunca desperdicei a oportunidade de entregar tudo como se fosse a última vez. Porque eu não posso dar metade para quem me entregou tudo. Como é que você sabe que isso é uma promessa? Nada do que Deus faz, Ele faz sem propósito. Então você não é uma resposta para esse tempo, você não é uma resposta ao anseio dos seus pais. E esse é o meu temor, é esse que me move. Imaginar que algum dia eu poderia descobrir que uma nação me aguardava, mas porque eu não me posicionei, elas não ouviram falar de Jesus através da minha voz. Ninguém teve tanto acesso à comparação da vida do outro como a nossa geração tem tido. Esse lugar não é saudável, irmão, porque você foi chamado para fazer algo específico e todas as vezes que você se compara, você é roubado da tua identidade. É isso. O que é o Natal? O que Jesus, o que Deus quer que a gente enxergue sobre o Natal? Se existe algo que ainda fere o teu coração, perdoa. Se existe algo que te magoa, perdoa. É muito peso pra gente carregar pra uma próxima jornada. Tu já vai começar assim? Você começou assim, né? Deus é fiel em todas as suas promessas. Essa é a frase que a gente vai começar o JJ Podcast. Eu tenho que ler. Pastor sênior da Lagoinha, Alphaville. Aliás, um espaço maravilhoso, gigante, bonito, bacana. É uma cidade. Ok? Casado há mais de 13 anos e pai de 3 filhos. Organizou um dos maiores eventos de fé da história, reunindo mais de 150 mil pessoas simultaneamente online e de forma presencial. Nas redes sociais, mais de 4 milhões de seguidores, galera. Podcast no Spotify, Deezer também é um dos mais ouvidos da categoria espiritualidade e religião. Autor de best-seller como A Resposta que Você Precisa, Evangelho Sem Filtro, 3 Dias no Barco e Manifesto. E acabou de lançar um diário, um daily que a gente tem aqui no escritório. Eu vou pedir já para pegar, para trazer aqui pra gente mostrar. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast excepcionalmente especial de 2024, meu amigo, meu irmão André Fernandes. Bem-vindo. Obrigado, bem-vindo. Feliz de estar aqui, irmão. E aí, mano? Cara, na verdade, esse bem-vindo tem a ver com a primeira frase que você falou, né? Deus é fiel em todas as suas promessas. Deus é fiel em todas as suas promessas. Poder chamar Joel J de irmão na fé é o cumprimento de uma promessa que você já carrega antes de saber que tinha, né? Tu já vai começar assim? Você começou assim, né? É assim que você começa. Bem-vindo, cara. Bem-vindo. A promessa se cumpriu. Aliás, como é que você me explicou? Que a sua área de graça... Sim. É a tua cabeça, as tuas ideias, teus insights. Sim. Então já vamos começar falando disso. Como que a pessoa reconhece que é uma promessa? Assim, deixa eu melhorar minha pergunta, mano. Vamos lá. Eu começo falando, Deus é fiel em todas as suas promessas. E você falar, pô, Joel me chama de irmão na fé, é uma promessa. Como é que você sabe que isso é uma promessa? Todo ser humano carrega uma promessa. Alguns morrem sem saber as promessas que tinham. Todo ser humano carrega uma promessa. Outros, ao longo da jornada, entendem que carregam promessas e uma parte bem pequena não só entende como vive cada uma delas. Então, se você está me ouvindo, se você respira, você carrega uma promessa. Primeiro porque nada do que Deus faz, Ele faz sem propósito. Uhum. Ele não te fez e depois que te fez, Ele foi pensar em algo que poderia te entregar como missão ou propósito. Ele te fez com algo que antecede a tua existência. Primeiro princípio básico, Joel, o teu chamado antecede a tua existência. Tá bom. Então o dia que você nasceu é um marco na história, mas o dia em que Deus fez promessas a teu respeito foi muito antes do ventre da sua mãe ser gerado. Então você não é uma resposta para esse tempo, você não é uma resposta ao anseio dos seus pais, você não é uma resposta para essa geração apenas. Não, você faz parte de uma promessa que o próprio Deus fez a teu respeito. Então quando eu entendo que eu sou um projeto de Deus, um sonho de Deus, um desenho de Deus, eu entendo que antes dos gigantes de amanhã se levantarem, o livramento de Deus já foi levantado. Antes das crises de amanhã se levantarem, a paz que excede todo entendimento já foi derramada. Então o que a gente precisa entender? E a gente vai costurar tudo isso daqui a pouco. Eu preciso entender que a vitória que eu vou alcançar, a promessa que vai se cumprir, os lugares que eu vou chegar, as bênçãos que eu vou usufruir, elas não estão ligadas a uma vitória futura, elas estão ligadas a uma vitória passada. Então o que você vai viver, os lugares que Deus vai te levar, tudo isso não vai ser conquistado pelo Joel. Tudo isso já foi conquistado por Jesus. Uhum. Então qual é
A maior revelação da graça é a respeito da herança. O que a gente mais ouve nos dias de hoje? Você precisa fazer, conquistar, e tudo isso de fato é real. Então entende, tudo que você trabalhou até hoje te deu uma herança. Mas a partir do dia que você reconheceu Jesus, você acessa agora uma herança superior. Então agora eu não chamo só de, sei lá, amigo, colega, agora eu te chamo de irmão. Porque a gente é irmão na fé. Sim. A gente recebeu a mesma filiação. A Bíblia fala que recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O que é o espírito de adoção? E pode me interromper a hora que você quiser. Cara, mas eu tô aqui. Tá bom. Quando Paulo fala isso para os romanos, o contexto da época era um contexto muito mais significativo do que a gente lê e entender isso no contexto atual. Na época em que Paulo fala isso para os romanos, na cultura romana, um filho adotado, ele tinha, vou botar entre aspas isso, é como se ele tivesse mais direitos até do que um filho legítimo. Então, se um pai fizesse algo com um filho legítimo, ele tinha um nível de sanção, mas se um pai fizesse algo com um filho adotado, era muito pior. Porque os romanos entendiam que um filho legítimo, ele pode ter nascido por acaso, ele pode ter nascido por descuido, mas um filho adotivo não. Você decidiu adotar. Então o que os romanos entendem é que se você decide adotar alguém, o teu nível de responsabilidade é maior. Quando Paulo está dizendo vocês receberam o espírito de adoção, Paulo está dizendo você não está por acaso na família de Deus. Deus olhou para você e ele decidiu adotar você. Você foi escolhido por Deus. Então é como se eu fosse um filho adotivo que há algum tempo fui encontrado e levado para casa. E aí meu pai chegou e falou: filho, tem um novo irmão que a gente acabou de adotar. E eu quero que você receba ele bem. E ele se chama Joel, e ele é um dos nossos, e eu vou te tratar como eu trato ele, e ele vai receber os mesmos presentes que você, e agora na ceia ele vai sentar na mesma mesa, e ele vai partilhar do mesmo pão, e eu não quero nunca que você trate ele diferente, porque ele é meu filho, como você também é. Então qual que é a minha alegria? É lembrar o dia em que eu cheguei em casa e eu fui apresentado pelo pai aos meus irmãos como sendo um novo filho. E eu não posso me esquecer desse dia, porque todos os dias novos irmãos adotivos estão sendo apresentados para mim. Então é por isso que eu comecei o podcast, talvez até por um engano na fala, mas hoje eu entendo por quê. O bem-vindo é bem-vindo, Joel. Bem-vindo à mesa, bem-vindo à casa, bem-vindo à família. Que bom que você tá junto. Porra, tamo junto. E promessas é sobre isso, cara. Já começamos assim, o JJ Podcast, pra galera saber que todo mundo tem uma promessa, nem todos acessam. Nem todas se cumprem. Nem todos se cumprem. E aí é um ponto sensível. Se Deus é fiel em todas as suas promessas, por que nem todas se cumprem? Excelente pergunta. Nem todas se cumprem para mim. Vou trazer uma outra linguagem. No reino material, se eu não me posicionar para que algumas se cumpram, eu não acesso. Mas no reino espiritual, onde elas foram estabelecidas, elas já existem. Então vamos imaginar. Deus, desde a eternidade passada, declarou que o André Fernandes seria um avivalista. Mas o André Fernandes nunca se inclinou para a revelação da palavra, tempo com Deus, lugar secreto, meditação, oração. E eu decidi não acessar essa promessa que ela já é real. Em Deus ela é real, na eternidade ela é real. Mas eu não me posicionei para vivê-la. Então eu posso morrer sem usufruir, mas não significa que ela não tenha se cumprido. Na eternidade aconteceu, mas talvez eu nunca vou acessar. Entendi. Então eu gosto de usar a analogia que é como se fosse uma sala que tem uma série de tesouros, cara. Imagina que frustrante seria, isso é só uma analogia, tá? Você chegar na eternidade e te levarem para uma sala onde estavam todas as suas promessas. E você perceber que grande parte delas você nunca viveu porque você nem sabia que elas existiam. Esse é o meu temor, é esse que me move. Imaginar que algum dia eu poderia descobrir que uma nação me aguardava, mas porque eu não me posicionei, elas não ouviram falar de Jesus através da minha voz. Ou que lugares poderiam ter sido ressignificados, mas eles não foram tocados porque eu preferi fazer os meus planos do que me lançar num plano de Deus. O que está ecoando no meu coração, Joel, para 2025, cara, é plantação de orfanatos. Isso tem falado muito no meu coração. E entender que alguma criança que ainda sente frio enquanto dorme vai poder dormir coberta porque em algum momento eu me posicionei, ou que alguma criança que tem a idade do meu filho e dorme para não sentir fome vai poder se alegrar porque agora tem comida na mesa porque eu me posicionei. Cara, isso tem enchido meu coração. E o que eu não posso? Eu não posso morrer
Tendo cumprido toda a minha agenda, mas nunca tendo lido a agenda de Deus. Existe uma agenda de Deus. Existe um projeto de Deus. Existe um propósito de Deus. E eu acredito que tudo que Deus permite que a gente viva, isso é só acréscimo. Cara, a nossa riqueza, as posses, as conquistas, o status, o alcance, tudo isso é um acréscimo. É legítimo, é bom, mas é acréscimo. A Bíblia fala, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a minha agenda ela tá desalinhada, eu busco o acréscimo. A gente se torna a geração do acréscimo. É como se o teu pai falasse, olha, se você comer tudo, tem sobremesa. E a gente vive correndo atrás da sobremesa e a gente tá, cara, morrendo de fome, a gente não se alimenta, a gente não... É como se o seu pai falasse, olha, se você fizer essa parte, no final do ano a gente viaja. E a gente tá o ano inteiro só pensando na viagem. Deus está dizendo, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas, Joel, vos serão acrescentadas. Esse é o princípio da mordomia. Que se você quiser, a gente pode falar em algum momento ao longo do podcast. Você fica matutando dia após dia, minuto após minuto, se Deus tá feliz com você? Com as obras que você tá deixando aqui? Eu não diria que eu fico matutando, mas isso... É porque você falou uma coisa que me toca. Sim. Você falou assim, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir viver bem sabendo que eu poderia ter usado a minha voz, a minha mensagem para impactar mais pessoas. Eu tenho isso também. Eu tenho isso todo dia. Às vezes eu tenho a sensação que eu faço pouco. Você tem essa sensação? Total. Tá, então estamos alinhados no papo. Sem dúvida. Porque, e ainda bem que a gente tá alinhado nesse papo. A gente chega em muita gente, cara. Mas eu penso, mas tem muita gente que eu ainda não chego e eu preciso construir um caminho, uma ponte para chegar nessas pessoas que eu ainda não chego, porque é assim que Deus vai se alegrar comigo. Você tem essa conversa com você também? A tua zona de graça é essa. Por que você se preocupa com qual está sendo o destino final da sua voz? Porque você tem voz. É. Se a tua zona de graça fosse, talvez, sei lá, construção, você é um cara que constrói. Você constrói ecossistemas, você constrói mundos, você constrói prédios. Talvez a tua dor seria conectada à tua zona de graça. Cara, o que eu estou construindo que vai além de mim? Cada um tem uma dor que ela é diretamente conectada à sua zona de graça. Por quê? Porque a quem muito é dado... Fala de novo. Muito é cobrado. Cada um tem uma dor... Que é diretamente conectada à sua zona de graça. Caraca, eu nunca ouvi isso. E é verdade, cara. É porque você não vai ser cobrado por aquilo que você não carrega. Exato. Que ninguém pode dar o que não tem. Exato. Então quando Deus exige ou espera algo de você, Ele exige ou espera algo na medida que te foi confiada. Exato. E na zona de graça que te foi entregue. Por quê? Porque Deus é justo. Ele não pode esperar de você algo que Ele sabe que você não carrega. Cara, pega isso aqui. Alguns anos atrás, e não tem mais do que 4 anos, eu tô precisando pagar umas contas e eu tô sem nada na conta. E aí eu lembro, caramba, tem dinheiro no cofre da Cessi, que é a minha filha mais velha, de 11 anos. Na época ela devia ter 7. Eu falo com a Kezinha, amor, eu vou quebrar o cofre da Cessi e depois eu compro outro e coloco de novo. Eu vou lá, quebro o cofre da Cessi, pego o dinheiro que tem e uso para pagar uma conta. Joel, por que eu sei que tem dinheiro no cofre da minha filha? Por que você colocou? Porque fui eu que coloquei lá. Por que o pai espera algo de você? Porque ele sabe o que ele depositou em você. Exato. Então, aquele que te deu o que você tem, aquele que te estabeleceu onde você está, ele sabe o que você pode. E é por isso que quando a gente fala, Deus, eu não consigo, e ele sabe que consegue, ele fala, você sabe que você pode mais. Você sabe que você pode mais. Qual que é meu entendimento? Fernandes, se for para fazer para você sabe qual é o seu limite. Se for para fazer para os seus filhos, você sabe qual é o seu limite. Não estabeleça para mim um limite menor do que os que você já estabeleceu para você. Então, se eu fico sem dormir para fazer um lançamento digital, eu posso ficar sem dormir para fazer algo para ele ou para ter tempo com ele. Se eu me desgasto por uma semana para fazer algo que tem a ver com o meu ecossistema, eu consigo tirar uma semana para fazer algo que tem a ver com a agenda dele. Então, o que eu acredito isso aqui é muito forte. Todas as vezes que Deus estabelece sobre um homem uma nova medida de prosperidade ou de autoridade, é estabelecida também uma nova medida de juízo. Eu preguei sobre isso algumas semanas atrás e o tema da mensagem se chama O Poder da Entrega. Você quer ouvir sobre? Eu posso falar em 5 minutos. Você pode falar em 1 hora.
Cara, eu tô dirigindo, voltando pra casa, e eu tinha acabado de participar de um projeto que se chama Legendários, na montanha. E eu vi alguns homens grandes da nação chorando com um pedaço de pão partido na hora do lanche, cara. E aquilo me impactou porque eu sei do backstage de alguns deles, eu sei como eles têm prosperado e o quanto que eles têm sido abençoados. Mas eu vi esses mesmos homens com pedaços de pão partido na montanha, cara, chorando de gratidão. Eu lembro que quando eu volto do Legendários, eu tô tomando banho e eu começo a chorar por causa do banho quente, aí eu começo a chorar por causa da roupa limpa, eu começo a chorar por causa do ar-condicionado na hora de dormir. São coisas que às vezes passam batido no dia a dia, mas quando a gente é removido desse ambiente, a gente começa a valorizar o que sempre teve lá e a gente talvez nem percebia mais. E eu tô dirigindo e eu começo a lembrar. Eu falei, Deus, obrigado, olha a família que eu tenho, olha a igreja que eu lidero, olha o carro que eu dirijo. Jesus, olha onde a voz está chegando, olha o que o Senhor está me dando. Eu comecei. E aí Deus me deu uma palavra tão simples, cara, parece tão boba, mas para mim explodiu a minha mente. Deus falou, filho, lembra quando você ia comprar tênis na América? Teu budget máximo era $60. E você entrava de loja em loja procurando um par que fosse do seu número. E às vezes para comprar um tênis de $70 você se sentia culpado porque isso ia impactar teu orçamento. Olha como eu tô te vestindo. Olha as roupas que eu tô te vestindo. Olha a casa que eu tô te dando. Aí Deus falou comigo. Quando você era menino, você podia entregar como menino. Mas se eu te estabeleci como um príncipe, agora você precisa entregar como um príncipe. Porque quando eu aumento a tua medida de autoridade, eu aumento a tua medida de juízo. Joel, eu chego para a igreja e eu compartilho essa mensagem. E aí eu tiro o tênis e começo a pregar descalço. E aí vem um jovem e fala, ele me chama enquanto eu estou pregando e fala, pastor, eu tenho o mesmo tênis que você e eu calço o mesmo número que você. E eu queria te dar esse calçado. E aí ele me dá o calçado, eu falo, gente, acabei de ganhar esse calçado, ele não é mais meu. Eu estou ofertando para a igreja. Alguém compra esse calçado aqui para ofertar para a igreja? E alguém se levanta e fala, eu compro. E aí daqui a pouco outro. Cara, naquele dia eu volto descalço para casa. E eu vi homens entendendo uma coisa que quando a gente entende, a gente muda a nossa história, a história dos nossos filhos, a gente muda uma geração. Toda nova medida de autoridade que Deus te concede exige de você uma nova postura. Se você for estabelecido como rei, se porte como rei. Se você for estabelecido como um homem de governo, se porte como um homem de governo. Se Deus estabeleceu como um pai, se porte como um pai. Porque você não é mais quem você era, você não está mais onde você estava, você não veste mais o que você vestia, você não tem mais o que você tinha. Então a gente precisa entender que existe um destino final para isso, porque milagre não é fim, milagre é meio. O milagre da vida do Joel não tem que terminar no Joel. E o Joel foi abençoado e ponto. E Jesus se revela para Joel e ponto. Porque a tua história não é ponto final. E Joel teve uma revelação de quem Jesus é. E nações passaram a ouvir falar de Jesus a partir do testemunho de Joel. E Joel foi tirado do meio das malhadas e como improvável estabelecido como uma voz na sua geração. E a voz de Joel não falava mais sobre si, mas sobre aquele que o viu quando ninguém via. Quando eu entendo que o milagre passa por mim, mas não para em mim, eu começo a ter esse senso de urgência. Eu preciso fazer alguma coisa com o que me foi confiado. Então o que você está sentindo, isso é legítimo, porque de fato existe uma expectativa dos céus em ver o que você vai fazer com o que você recebeu. A palavra de Deus fala que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Como é que você soluciona isso, cara? Cara, é simples. Vou até mandar mensagem para uma pessoa aqui. O que você precisa fazer? Você precisa acessar a agenda de Deus. Porque imagina, eu vi os seus números quando eu entrei aqui na tua base. Você metrifica tudo. Você é um cara de performance. Você é um cara que entende que o trabalho recompensa. Você não está onde você está à toa. Você não está onde você está por acaso. Então entende, você estabeleceu uma agenda para o ano que vem. Mas antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, já havia uma agenda de Deus a teu respeito para o ano que vem. Então, uma das coisas mais poderosas, Joel, que existe na nossa jornada de fé é a gente acessar o poder da concordância. O que é o poder da concordância? É uma das bases fundamentais da oração do Pai Nosso.
seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Jesus está dizendo, Pai, eu concordo com a tua vontade. Olha outro momento que Jesus usa esse princípio. Ele fala, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, o que é o poder da concordância? O poder da concordância é você alinhar o teu coração com o coração de Deus. Você acha que essa tem que ser a primeira meta de todo mundo que pensa no ano? Por exemplo, assim, eu vou pensar nas minhas metas para 2025. Essa é a primeira agenda. A agenda de Deus é que eu tenho que começar. Se a gente entender que antes da gente pisar em 2025, ele já passei na eternidade futura. Se a gente entender que tem coisas que eu projeto para o próximo ano, mas ele já esteve lá, é mais fácil eu consultar aquele que é o pai do tempo do que eu ficar tentando adivinhar o que o tempo tem para mim. É verdade. Então tem gente que tá assim, cara, eu tô tentando projetar 2025, eu tô acessando com o pai do tempo. Pai, o que você já preparou para 2025? Porque quem se antecipa governa. Quem que se antecipa, Joel? Quem ouve o céu. Todo homem que ouve o céu governa na terra. José, ele ouve o céu e ele fala, vão vir períodos de fartura, mas logo em seguida vem períodos de seca. Então a gente vai guardar a semente para o tempo das vacas magras. Perfeito. E ele governa. Então a gente pega isso na história de José, na história de Abraão, na história de Davi. Abraão, ele ouve dos céus uma direção. E nem sempre Deus te fala o que fazer, mas tem momentos que Deus vai te falar o que não fazer. Nem sempre Deus te fala para onde ir, mas tem momentos que Deus vai te falar onde não permanecer. Para Abraão, ele não fala para onde ele vai, ele fala para onde ele precisa sair. Ele fala, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, ó. Etimologia da palavra concordância. Concordes. Corações alinhados. Então, discordância significa discordes. Corações desalinhados, desconectados. O que significa concordar com a vontade de Deus? Significa que o meu coração agora vai bater no ritmo das batidas do coração de Deus. Então significa que se Deus tem para mim um projeto no próximo ano, Deus, eu quero que o meu coração bata no ritmo do seu coração. Deus, eu quero que o meu coração se incline para onde está inclinado o teu coração. E o que isso gera, Joel? Gera uma jornada mais assertiva. Você não vai perder mais tanto tempo em coisas em que Deus não está. Você não vai investir em projetos que Deus não está. E aí ninguém entende por que um homem que ouve os céus, ele cresce tão rápido, ele corre tão rápido, ele chega tão longe. Porque você discerne o tempo e o modo. Você não se frustra tanto, você não tropeça tanto, você não força portas que não são para entrar, você é mais assertivo. Então, se você for pegar os últimos 2 anos e meio, me explica o que está acontecendo na sua igreja, Fernandes. Me explica 500 membros se tornarem 15 mil. Me explica 1.000 metros quadrados se tornarem quase 150 mil com a nossa última expansão. Cara, eu estou o tempo inteiro tentando discernir qual é o próximo passo que Deus quer que a gente dê. Certo. Então não é sobre uma visão estratégica extraordinária, é sobre uma sensibilidade. Os céus estão o tempo inteiro falando, e quem discerne o que o céu fala, governa, se antecipa. Como é que identifica essa linguagem, André? Como é que Deus fala com a gente? Porque como que o cara discerne? Você fala muito de discernir, né? Como que a galera que está assistindo, está ouvindo, discerne? É Deus que está falando comigo e os planos escritos? Ou é a minha própria cabeça agitada e meu desejo material e carnal que está falando comigo? Como é que é essa linguagem? Cara, a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus testificando ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Então Paulo fala, por exemplo, que a oração no Espírito, ela é infrutífera para a nossa mente, mas ela edifica o nosso espírito. A Bíblia fala em outro momento que são como gemidos inexprimíveis. Ou seja, quanto mais conectado eu estou, mais eu entendo, discerno e ouço o que os céus estão falando. É como um rádio, cara. Tem centenas de frequências de rádio atravessando o meu corpo e o seu agora. Mas se a gente ligar um rádio, a gente só vai ouvir uma rádio, é aquela que você sintonizou. Certo. Então imagina, você tem ruídos e vozes o tempo inteiro ao teu redor. Você tem opiniões, você tem conselhos, você tem amigos, você tem estrategistas, você tem métricas, você tem... Mas a despeito de tudo isso, também existe um testemunho interior. Existe uma voz falando com você, existem impressões no seu espírito, existem sonhos proféticos. Então, o tempo inteiro tem muita coisa tentando falar com a gente. Quanto mais sensível eu tô, mais discernimento eu tenho.
Então eu gosto de dizer que aquilo que às vezes a gente chama de silêncio de Deus, Deus chama de falta de sintonia. Não é que ele não está falando, é você que não está sintonizado com a forma como ele fala. Então eu vou dar algumas coisas práticas, tá? É muito comum as palavras que vêm de Deus gerar algum tipo de convicção ou afirmação. E é muito comum uma palavra que não vem de Deus gerar em você abatimento ou culpa. Então, como é que eu quero discernir se é de Deus ou não? O final desse meu desejo edifica? Cara, se edifica, é muito difícil ser algo meu, porque você nunca vai pensar em algo que te edifica. Vou dar um exemplo básico. Eu nunca vou pensar em algo que me edifica. Não, porque a nossa carne não é boa. Porque a nossa carne não é boa, ela é cheia de vício. Ela é cheia de vício. De desejo, de vontade. De vontade. Inclusive, a pior coisa que Deus pode fazer com alguém é entregá-lo aos seus próprios prazeres. A pior coisa que Deus pode fazer com o homem é entregá-lo aos seus próprios prazeres. Você quer um exemplo? Você entrou numa conversa que não é legal. Isso te gera um incômodo. Você recebe uma mensagem de uma mulher e a mensagem você percebeu que tem malícia. Não é legal. Isso te gera incômodo. Você entra numa sala e tem alguém falando de uma outra pessoa, a conversa não tá legal. Isso gera um incômodo. Ou seja, a gente tem uma sensibilidade para discernir, cara, isso não é bom. Isso não é para mim. A pior coisa que pode acontecer é um homem perder essa sensibilidade. Ele perde o temor. Então ele deseja o que não deveria desejar e ele não se incomoda mais. Ele toca no que ele não deveria tocar e isso não incomoda mais. Ele faz o que ele não deveria fazer, isso não incomoda mais. Então, olha que forte isso aqui, cara. Eu já tive momentos assim, que eu desejei fazer coisas e eu falei, cara, isso é coisa da minha cabeça. Então vou dar um exemplo. Tô andando na rua, eu vejo alguém e falo, putz, eu vou ajudar esse cara. Aí você fala, não, pera aí, isso é coisa da minha cabeça. Já viveu isso em algum momento? Toda hora. Entende algo? A tua cabeça nunca vai te inspirar a fazer algo que edifica o teu espírito. Cara, isso eu também nunca ouvi. Essa eu não ouvi também não. Essa é nova. Porque a carne e o espírito, eles militam um contra o outro o tempo inteiro. Então a tua carne nunca vai falar, Joel, seja generoso, cobre o órfão. Ei, Joel, seja generoso, ajuda aquele cara. Ei, Joel, tua carne nunca vai falar isso. Se você está ouvindo isso, quem está falando é o teu espírito. Eu vou te falar o que a tua carne está falando. A tua carne vai falar em seguida, ei, desconsidera, isso aqui é coisa minha. Ei, é coisa da sua cabeça. Quem está falando isso? Vozes da sua cabeça. Então imagina, a minha agenda em 2025. Eu vou fazer um orfanato em 2025. Deus me deu esse projeto há algum tempo. Esse ano começou a queimar no meu coração. Compartilhei com uma pessoa. Ele falou, se você der o primeiro passo, eu dou a área. Então a gente já tem uma área, eu vou começar a construção de um orfanato. Cara, a minha carne jamais falaria, Fernandes, gasta o seu dia de descanso para a construção de orfanato. Fernandes, pega a tua agenda e tira alguns dias na tua agenda para fazer algo que vai ser para edificar a vida de outros. A minha carne nunca vai falar isso. A minha carne vai tentar me convencer a descansar mais, trabalhar mais, ganhar mais. Então, existem alguns indicativos que são muito básicos. A sua carne nunca vai te inspirar a fazer algo que edifique o teu espírito. Então, alguns indicativos básicos, tá? Eu preciso entender o que eu estou ouvindo. Isso é algo que nasceu de mim? Porque para pensar, vamos ser sinceros, o próprio Jesus, quando ele é chamado de bom, ele fala, não, bom é o Pai que está nos céus. Cara, a gente ama porque ele nos amou primeiro. A Bíblia fala que a fé que nós temos porque recebemos dele. Joel, a fé que você tem não é mérito teu, você recebeu. O amor que você tem pelos seus filhos não é mérito teu, você só ama porque ele te amou primeiro. Então os sonhos que você carrega, você só carrega porque ele implantou em você. A visão que você tem, você só visiona porque ele te permitiu ver. A voz que você tem, cara, ela só ecoa porque ele fala enquanto você fala. Porque ele respalda o que você fala. Existe uma frequência que foi implantada na tua voz que quando você fala, as pessoas param para ouvir e falam, cara, eu não sei, mas eu tô com vontade de ouvir esse cara. Isso é uma graça. Isso foi concedido. Então o que eu preciso entender? Então o que eu preciso entender? Existe uma expectativa dos céus para que eu faça algo com aquilo que me foi confiado. Existe uma expectativa. E o que eu acho mais forte em relação a essa zona de graça? Que é a voz. Se Deus te deu voz, existem pessoas que não conseguem falar, esperando que você fale por elas. Isso é muito forte. A Bíblia fala que o verdadeiro evangelho é sobre a gente cobrir o órfão e a viúva.
Cara, tem órfãos que querem falar, mas não conseguem falar. Tem crianças com abuso sexual que querem gritar, mas não podem gritar. Tem pais de família falidos que não sabem como explicar para a mulher que vão ser despejados, a dispensa está vazia, não tem como falar. Ou seja, eu não sei quais são as facetas dessa zona de graça, mas uma coisa eu sei, a base dela é Deus te deu voz. Faça algo com a sua voz, que vai além de você. Porque vai ter um dia que a nossa voz não vai estar mais falando. Mas os frutos vão continuar falando por nós, mesmo quando a gente não puder mais falar. Uhum. Não sei se você já teve essa pira, cara, sendo vulnerável ao nível máximo. Eu acho que eu não falei isso nem pra minha esposa. Mas um tempo atrás eu tive que fazer um exame e era um ultrassom pra ver se tinha nódulos na garganta. E é um exame de rotina. E aí o médico falou, tem 2 nódulos, mas é comum, principalmente pra quem usa muito a voz. E aí, cara, se abriu uma janela e eu falei, se em algum momento eu perdesse a minha voz e eu soubesse que eu ia perder, o que eu faria? O que eu falaria até que a minha voz não saísse mais. Eu lembro que quando eu volto pro Brasil, 2 anos e meio atrás, eu fiz uma pré-cruzada de milagres em Interlagos, no Autódromo de Interlagos, e a minha pregação foi, se esse fosse o meu último grito, o que eu morreria gritando? Se enquanto eu tô aqui no palco ministrando para vocês fossem os meus últimos suspiros, o que eu estaria falando entre o meu suspiro e o último? Se Jesus aparecesse aqui agora, o que ele me ouviria proclamando? Cara, eu tenho esse senso de urgência que é a vida passa muito rápido, que é o tema de um próximo livro meu. Deus falou algo comigo que mudou a minha história. Ele falou, filho, a vida é efervescente. Muito bom. E esse tema explodiu a minha mente. Muito bom. A vida é efervescente. A vida é efervescente. Você já colocou uma vitamina C num copo? Uhum. E no início parece que aquilo vai durar para sempre. Yeah. Aí você vai fazer um café e quando você volta, parou de efervescer. Assim é o Joel. Assim é o Fernandes. Eu já tive essa pira aí da garganta também. Já, mano? Louco, né? Eu já tive... Foi um pouco mais dura. Porque em 2011 eu descobri um nódulo na minha tireoide. Uau. Maligno. E aí... eu pensei, pô, meu... caramba... Se eu perco o braço, eu consigo trabalhar. Se eu perco a perna, eu consigo trabalhar. Se eu fico paralítico, eu consigo trabalhar. Se eu fico cego, eu consigo trabalhar. Mas, pô, mas se eu fico sem voz...